o ditador, né, o Alexandre de Moraes, ele negou o pedido feito pela defesa do Daniel Silveira para que o ex-deputado pudesse sair da prisão para trabalhar e estudar. Ontem, o ditador, né, o Alexandre de Moraes, ele negou o pedido feito pela defesa do Daniel Silveira para que o ex-deputado pudesse sair da prisão para trabalhar e estudar. Silveira solicitou a flexibilização da pena depois de receber 2 ofertas de emprego. No pedido, a defesa alegou bom comportamento e afirmou que Silveira seria monitorado por tornozeleira eletrônica, mas o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, rejeitou a solicitação. Daniel Silveira está preso desde fevereiro de 2023 e cumpre pena em regime semiaberto desde outubro de 2024. Ele teve a liberdade condicional concedida em 20 de dezembro do ano passado, mas foi revogada 4 dias depois por suposto descumprimento das regras. Na ocasião, o ex-parlamentar teve uma crise renal e foi para o hospital. O decreto de indulto presidencial que alcançava Daniel Silveira também foi negado a ele pelo ministro Alexandre de Moraes, da mesma forma que negou a ele a graça dada por Jair Bolsonaro. Agora, você vê aqui, ó, o careca, o ditador, o Gengis Khan, o Hitler, o Mussolini, o mal que existe no Brasil, a representação do mal. Eu não sei se tem um mal maior, mas para mim, se mal tivesse foto no dicionário, seria a foto do Alexandre de Moraes. Quero trabalhar, quero estudar. Não, não pode. Porque para ele, ó, minha mulher já pegou o caso do Banco Master, então tá tudo numa boa. Minha família já tá com a raba cheia de dinheiro. Quero lá saber de Daniel Silveira. Essa aqui é a verdade. Eu acho que é até mais do que isso. Com relação ao Daniel Silveira, parece que ele tem uma questão pessoal. Porque ele está, desde 2023, se não me engano, janeiro de 2023, torturando esse parlamentar. Né? Já passou de todos os limites, tudo que foi negado, tudo que foi feito contra o ex-deputado, e ele segue querendo torturar o Daniel Silveira, negando o trabalho, negando o estudo. A pessoa está ali já há 2 anos sem fazer nada, sem atividade, saiu da prisão, né, teve uma crise renal, ele no dia seguinte praticamente já voltou. Então, assim, me parece uma perseguição já pessoal que ele tem com ele. Eu não sei qual é o problema dele com o Daniel Silveira, mas assim, já passou de todos os limites. O caso do Daniel Silveira é um caso muito emblemático que a gente não pode esquecer este homem lá dentro da cadeia. Ana Paula, eu tenho a resposta para a sua pergunta. Sabe por que ele acha que é pessoal? Porque o Daniel Silveira atacou quem? O Supremo Tribunal Federal, que ele acha que é dono. É o mesmo caso do 8 de janeiro. Como o 8 de janeiro houve invasão do Supremo Tribunal Federal, ele age como se tivesse sido uma agressão pessoal a ele. Por isso que ele age com o fígado, por isso que ele inventa a pena de 14 anos por uma pichação de batom, porque é pessoal. No caso do Daniel Silveira, como o ataque foi para o Supremo e ele acha que ele é o Supremo, é pessoal. Então o Van Hatten vai nessa mesma direção, porque o ataque também foi ao Supremo. O Daniel citou nomes na crítica que ele fez. Aí não é uma questão mais de aparência, não. É concreto. É uma perseguição. Da mesma forma, por exemplo, que ele não gosta, ele quer pegar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro o chamou de canalha. Ali, 7 de setembro, 2 anos anterior, falou. Na hora que ele falou, a partir de então ele tomou o fato como uma questão pessoal. Eu não posso deixar esse cara passar. E não adiantou nem o Bolsonaro chegar e conversar com ele, dar de presente uma camisa do Corinthians. Não adiantou, porque é pessoal. E tem um dado característico, com todo respeito, eu não sou jurista e não vou aqui ficar fazendo crítica ao Senado pela forma que faz a indicação. Mas é muito estranho que você esquecer o perfil psicológico da profissão que o indivíduo tem anterior. Por exemplo, Alexandre Moraes, ele é procurador ou promotor? Promotor, eu creio. Exato. Qual é a característica do promotor? Ele não visa o equilíbrio. Ele vai até o final para pegar aquilo que ele tem que pegar. Não é perfil psicológico para um juiz.
Tem essa característica também do Alexandre de Moraes, que foi um erro terem colocado ele como ministro, como juiz. Ele não é juiz, ele não tem comportamento de juiz. Essa que é a grande questão. Por isso, quando você falou que parece que Não, pessoal, ele não tem comportamento não é. de ser humano. Exato. Ele não tem comportamento de ser humano. Mas sabe qual é o detalhe, Pave? É porque foi dado a ele um poder que ele descobriu que, por todas as falhas que tem no nosso sistema jurídico e no nosso sistema político, deram a ele um poder que ele pode buscar transformar em poder absoluto. Por isso, ele não tem mais, a alma dele já está transformada. Quando um cara vira ministro do Supremo, é a mesma coisa quando ele vira senador. Transforma a personalidade do indivíduo, porque ele acha que ele é intocável, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa, em especial o ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a razão pela qual, junto com essa transformação que você quer na OAB, para fazer com que a OAB seja entidade, tem que ser feita uma reforma no STF também. Tem que acabar com a função recursal do STF. Mas isso só se passa com uma nova Constituição. Exatamente. A nossa Constituição, direto ou indiretamente, permitiu tudo isso. Sim. E descobriram isso nesse vácuo da Constituição. Então, por exemplo, eu acho que juízes nos Estados Unidos, por exemplo, eles não são concursados. Todo o ordenamento jurídico nos Estados Unidos é composto por advogados. Alguns são eleitos promotores, depois deixam de ser promotores, e alguns são eleitos juízes, depois deixam de ser juízes. São mandatos temporários. Mas vaza um escândalo contra eles. Vaza uma foto de um juiz de calcinha numa festa de sábado à noite. Não será reeleito mais. Nunca mais. Nunca mais. Exatamente. Então, o julgamento do judiciário nos Estados Unidos, só exemplificando, é feito pela população. Aqui é feito por provas e títulos. E aí, o grande problema, que deveria ser uma garantia para o cidadão, uma garantia de tranquilidade para o judiciário, que é a chamada vitaliciedade, se transformou em psicopatia. Esse é o grande problema. E os fatos estão aí, e os valores estão aí. Será que a vitaliciedade está cumprindo o seu papel? Mas quem tem que perguntar isso é o parlamento. Por exemplo, eu sou a favor que o juiz seja vitalício, porque eu acho que o fundamento disso é correto. Mas será que isso na prática está correto? Será que eles estão praticando? Começar com Será que discutir o Brasil? Mas assim, nós vamos discutir o Brasil. Com esse parlamento eu não topo. Não dá, não tem Com opção. esse parlamento eu não topo. Não topo, sabe por quê? Porque, fala assim, aí vai que dá uma ziquezira astral, cai o Alexandre de Moraes, aí vem um certo pessoal no poder, vão fazer a mesma coisa, só que com o símbolo, com o rótulo trocado. Eu estou abrindo a mão da minha cidadania brasileira. Tá? Tô deixando claro, porque a hora que quiserem me prender, me extraditem para a Itália. Eu estou abrindo mão da minha cidadania brasileira. Por quê? Porque eu não vejo mais horizonte. Não vejo mais. Porque todo santo dia é a mesma coisa nesse programa. É a mesma coisa. É a mesma notícia. Piorada. Piorada. É a agenda do... Piorada. Porque esse homem faz tudo o que ele quer. E porque vem a direita que está ganhando o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de todo mundo. Está ganhando salário, está ganhando auxílio avião, está empregando 50 negros no gabinete, para fazer porcaria nenhuma. Aí vem, fala, precisamos, aí o povo... E eu aqui me lascando. Por quê? Porque eu acho certo. Porque o que eu não acho certo é discursar ganhando dinheiro público e não fazer. Agora, como o meu dinheiro é privado, eu faço o que eu quiser. Então é o seguinte, eu estou abrindo mão da minha cidadania brasileira. Pave, posso citar uma pessoa... Logo depois das eleições, quando configurou o Congresso, nós estávamos num debate e uma personagem falou assim: este é o Congresso mais conservador da história, tudo vai mudar. O Milton Cardoso. Várias pessoas O falam. Milton Cardoso falou o seguinte: eu aposto com você que em um ano esse pessoal não é direita, não é esquerda, não é conservador, não é porcaria nenhuma. Eles vão ser negociantes de emendas e qualquer outro lixo que possa acontecer.
Foi exatamente o que ele falou. E era o que eu achava. Não adianta, você falou, se mudar tudo, vai continuar como sempre foi. Por quê? Porque o problema não são só essas pessoas. Uma vez você disse assim, o que falta é o notável saber jurídico. Eu concordo contigo, é necessário. Mas eu prefiro ser um federalista. Se o mundo fosse feito de anjos, nós não precisaríamos das leis. Não adianta ter o notável saber jurídico. O que significa ter as leis? Significa ter uma estrutura legal e uma estrutura correta que impeça os abusos. Foi só aparecer um cara que disse, já que não tem ninguém com coragem aqui para usar e abusar dessa estrutura podre, eu uso. Tá aí o cara. É o que ele está fazendo. É aquela velha máxima. A mentira nunca é eterna. E a mentira da democracia no Brasil durou até demais, viu? É verdade. É isso. A democracia do Senado, de 3 poderes harmônicos, independentes, durou demais essa mentira. A mentira de um STF com juízes com superior virtude moral e ética para aplicação do direito e que está equidistantemente acima. Durou demais essa mentira. A mentira de que o Brasil é um país comprometido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durou demais essa mentira. Durou demais. Quase 40 anos de mentira já, gente. Está na hora de acabar. Porque assim, se fosse para a gente continuar enganado também, a gente ia ter que falar, não, a mentira pode ser eterna. E não é assim. Porque se tem um tribunal que é justo, é o Tribunal do Tempo. E o Tribunal do Tempo a gente não pode falar, vai demorar. Não. Porque o tempo tem o tempo dele. Aquele que quer colocar rédea no tempo é o mais infeliz dos desgraçados. Quanto tempo demorou para o povo sair da escravidão no Egito e chegar até a Terra? 40 anos. O tempo tem o tempo dele. 40 anos, 4 dias, 4 meses, 4 anos, 4 anos, não sei. O problema é que, no caso dos judeus, ele tinha um líder que falava diretamente com Deus. No nosso caso, o tempo significa que vai arrastar todos nós até isso chegar a implodir. E o problema é, quem serão os herdeiros? Você acha que vai ter algum herdeiro que está entendendo o que nós estamos fazendo? Estou falando de liderança política e social. Não, porque eles não estão preocupados. Estão preocupados em garantir os seus proventos, fazendo qualquer coisa que seja. E não tem máquina mais perfeita para produzir dinheiro para quem não vale nada do que essa máquina que é a máquina do Brasil. E é igual a Rússia. A Rússia é um país de oligarca corrupto. Ditadura africana. Você pega, você ganha dinheiro, você racha de ganhar dinheiro em cima da morte dos outros, em cima da desgraça alheia. Aí você manda seus filhos para esses países eco que nem o nosso, que não tem valor nenhum a não ser o financeiro, e vivem bem. Que vai lá o oligarca russo. O cara ganha dinheiro em cima de sangue. Aí vão os filhos dele. Ele é um bilionário. Estuda em Londres. É um bilionário russo. Vamos lá dar uma palpadinha no saquinho dele. Igual a prole do Mussolini. Vive aqui no Brasil muito bem, aliás. Porque, olha, tem dinheiro, ó. Porque o valor é financeiro. A gente não tem mais valor. Tá entendendo? Valor. Não, se tivesse conservador nesse país, bandido não se criava. Tá entendendo a importância da religião e dos valores? Exatamente. Eu nunca duvidei Exatamente, porque nós não temos mais valores norteadores, que tudo se resumiu apenas à sobrevivência, adquirir poder para impor a sua vontade. Essa é a razão pela qual nós não temos mais Estado de Direito, independentemente do que os advogados queiram. Valores que estão sendo atacados há décadas, né? Começou de forma Maravilhoso gradativa, ter falado isso. de forma intencional, sabendo exatamente o que estava fazendo, aparelhando todas as instituições, as escolas, os meios de comunicação, as academias, a OAB, todas as instituições, até o judiciário, e aí nós estamos nessa situação. Sabe qual é outro problema? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.